Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez a enunciada review de um novo anime, novo entre aspas, e vocês já vão saber por quê, Dororo. É verdade que é muito interessante ver animes como Boku no Hero, One Piece, que eram mundos fantasiosos e tal, mas ver um anime do Japão falando sobre o Japão tem todo o seu charme diferencial, afinal eles sabem do que estão falando. Não à toa o arco de Wano de One Piece foi tão esperado, uma vez que ele é baseado no Japão feudal. O anime saiu segunda-feira, mas foi legendado pra gente terça-feira, mais ou menos assim, né? Ele saiu no Amazon Prime Video. Eu acabei assistindo e gostei o suficiente para decidir fazer review para vocês. Só que é o seguinte, eu bati no microfone. Essa review terá spoilers. Pois é, terá spoilers, não será uma review de apresentação. Review é review a gente fala o que acontece, então spoiler do começo ao fim. Mas como é só o episódio 1, vai ser mais tranquilo, né, gente? Então vamos começar. Eu faço entre aspas quando eu digo que é um anime novo, porque na verdade Dororo é uma história de... tô dando uma olhada aqui na cola, de 1967, ou seja, é um pouquinho antiga. Essa história virou um anime já completo, que é em preto e branco. E o mais interessante é que o mangá é de ninguém mais, ninguém menos de que Osamu Tezuka, ou Tezuka, eu sempre chamo ele de Tezuka, né, intimidade assim, sabe? E caso vocês não conheçam ele, tem uma forma muito rápida de explicar quem ele é. Há alguns anos atrás, a Jump, Shonen Jump, junto com a Shueisha, né, onde saem One Piece semanalmente, eles tinham um prêmio semestral que eles premiavam o melhor mangá, as melhores histórias, que se saia melhor. O nome desse prêmio era Prêmio Tezuka. Ele é considerado o pai dos animes, ele é referência nesse setor. Os animes são o que são hoje por causa dele. Basicamente é isso, só isso, certo? Infelizmente ele já faleceu há alguns anos, mas é muito interessante a gente ter uma releitura, uma nova versão de uma história de um autor tão grandioso assim. E o impressionante é que eu não sabia que ele também lidava com terror, porque Dororo tem uma pegada de comédia, mas também tem uma pegada de tragédia, de terror. Ele explora bastante um período antigo japonês, e também a questão do folclore, dos demônios da cultura japonesa, que é uma coisa que me interessa bastante. Como o guarda-chuva. Quem entende manja o demônio lá que é um guarda-chuva? Então, em vez de eu narrar a sinopse para vocês, vamos narrar o capítulo em si, o episódio em si. O anime começa no Japão antigo, aqueles campos de arroz que não tem fim, e de vez em quando você vê um exército assim todo morto, período Sengoku. Nós vemos uma casa gigantesca tradicional japonesa e uma mulher dando à luz. Tá sendo muito difícil aquele parto. Tá sendo muito difícil. E tem um homem do lado de fora, assim, sentado. Aí você imagina que é o pai da criança. E daqui a pouco ele levanta e sai e vai embora numa viagem de cavalo em direção a uma montanha. E quem já conhece o estilo assim clássico de história japonesa já percebe que ele tá indo para um templo. Aí você logo pensa, pô, a esposa está com dificuldade para ter o filho. Provavelmente ele foi rezar para obter ajuda dos deuses ou alguma coisa assim. Ele vai para o templo, mas o que ele pede, ele tem uma conversa lá com um monge e tal. Fala assim, olha, eu tomei a minha decisão, que não sei o que. E você começa a ver que o templo é um pouco estranho, né? Que não é um templo para Buda, é um templo para os demônios. O Meliodas ia curtir isso daí. É um templo para demônios e ele quer negar Buda em prol dos demônios. Aí você fica impressionado. Nossa, até onde esse pai iria pelo seu filho? Eis que não o suficiente, ele... não vou dizer o que ele faz com o monge. É meio óbvio, mas enfim. E ele se ajoelha perante o altar e diz que ele dará qualquer coisa para os demônios, qualquer coisa que eles quiserem, se ele conseguir poder. Exatamente isso, gente. Ele não foi lá para pedir pelo filho dele, ele foi lá para pedir poder, para conseguir dominar, ser um grande senhor feudal. Vamos colocar assim de uma forma que vocês vão conseguir entender melhor. Ele queria ser um grande senhor de terras, certo? E ele estava disposto a dar o que fosse para conseguir o seu objetivo. Nisso, corta a cena e mostra que, na verdade, ele está esperando a mulher dar à luz. Isso significa que ele estava tendo um flashback. E ele não tinha ido, naquele momento, até aquele templo. Ele estava lembrando que ele tinha feito isso. Então, finalmente nós escutamos uma criança chorando.
o menino nasceu. Só que nesse momento, o raio que o parta, acertou com tudo o local onde o bebê estava. O pai, assustado, vai ver o que aconteceu, e nesse momento uma das parteiras abre a porta, aquelas portas de correio japonesa, e sai gritando, correndo, desesperada. Ele chega lá, mas tudo parecia ali, não parecia nada, pegando fogo nem nada, não era um relâmpago normal. A mãe estava satisfeita com o parto e estava segurando o bebê nos seus braços. Porém, pelo rosto das mulheres que acompanhavam aquela cena, algo havia acontecido. Eis que o homem, nem um pouco simpático, nem um pouco amoroso, vai tentar tirar o bebê dos braços da mãe e vê-lo, ver o seu filho. E eis que ele percebe que o garoto não tem olhos, ele não tem boca, ele não tem ouvidos, ele não tem nada, ele só tem carne viva. E mesmo assim ele continua vivo, sem órgãos externos, ele continua vivo. Eis que uma das parteiras se aproxima e diz que provavelmente a criança foi atingida por uma maldição e que não sabe dizer como ele ainda continua vivo sem todos os seus órgãos. E nesse momento você fica espantado com a cena, que é muito bem desenhada e dá uma agonia muito grande. Só que o pai, ele começa a rir e diz que o acordo entre os demônios foi aceito. E o que os demônios pegaram não foi nada mais, nada menos do que 48 partes da criança, partes externas, seus olhos, suas orelhas. 48 demônios diferentes pegaram 48 partes desse menino como pagamento para que o pai dele tivesse o que ele queria, poder. Esse pai entrou lá na lista de pais FDPs do mundo dos animes, que é uma lista muito concorrida, que tem muitos nomes, de verdade, muitos nomes naquela lista. Ele já foi ali para primeiro lugar, pelo menos dos animes que eu acompanho. Eu sei que tem muitos pais, vocês podem até colocar nos comentários quem você acha que fica na frente desse homem, mas para mim ele foi diretamente em primeiro lugar, porque ele ficou feliz em ver o que ele tinha feito com o próprio filho, porque ele ia conseguir o poder que tanto desejava. Nesse momento, ele pega a criança e dá para uma das parteiras, uma senhora, e fala para se livrar daquilo. A mãe fica desesperada, ela realmente ficou comovida e ela queria ficar com o filho, independente do que ele tivesse aquele formato, ela queria ficar com a criança. E ele gritou com ela que não, que ela teria outro filho, que ela deveria ter outro filho, e deu para a parteira se livrar dele. Com isso, nós vemos a cena que é uma senhora levando o bebê para o rio, que era uma coisa, infelizmente, que era comum, para se livrar das crianças. Se você vê animes com temáticas pesadas, assim, no Japão mais antigo, ou eles afogavam a criança no rio, ou eles deixavam ela no meio da floresta. Tanto é que a própria parteira disse que já deveria estar acostumada com esse tipo de situação, mas ela sentia a pena do bebê. Ela sentia que o menino queria viver, e ela ficou com dó, então em vez de afogá-lo no rio, ela o levou até um barco que estava perdido ali, e colocou a criança, dizendo que a partir dali, o que iria acontecer ia depender da sorte dela. O que acontece com a parteira, o que acontece com a criança, não vou dizer, vocês vão ter que ver no episódio. E então temos um corte de 16 anos. Nós vemos uma parte que chamou muito a minha atenção, que eu gostei bastante, que é um monge rezando. Como eu disse, é uma época que tinha muitas guerras. Então um monge rezando pelos cadáveres de algum exército que ele encontrou, até que ele encontra um senhor de uns 50 e poucos anos, colocando próteses nos mortos. Sim, próteses, braços falsos, pernas falsas. Então, o monge se aproxima e fala: você é o... Não vou falar o nome do cara aqui, porque eu esqueci de marcar o nome dele. Que coloca prótese nos mortos, dá uma dignidade maior. Eles podem morrer de forma mais digna. E o cara responde que é simplesmente para que as próteses não se percam, para dar algum fim para aquelas próteses. E mesmo assim, o monge diz que é um trabalho nobre, e realmente eu também acho que é um trabalho nobre, Você tá indo num campo de guerra com um monte de cadáver para colocar as partes que o cadáver perdeu para ele ter uma morte mais honrosa. Na verdade é só para não desperdiçar as próteses, mas mesmo assim, cara, é um ato do caramba, velho. Olha, eu só não vou bater palma aqui porque vai dar som no meu microfone e eu vou derrubar a tablet, mas eu curti pra caramba desse cara. Cortamos a nossa cena para o outro personagem principal dessa história, que é o Dororo. Pois é, o cara que leva o nome do anime, que não é um moleque sem órgãos, é outro cara.
Dororo é uma forma infantil, uma forma errada de dizer ladrão. Que, de acordo com o próprio Osamu Tezuka, era uma coisa que os amigos dele de infância falavam, né? Eles não sabiam falar a palavra ladrão direito. E ele ficou com isso na cabeça e ele quis dar o nome da sua história assim. Eu cheguei a ler essas curiosidades e estou passando aqui para vocês. Enfim, é um moleque muito afrontoso. Ele tá lá vendendo as coisas dele, um monte de itens caros, seda da mais pura, que pertencia a uma imperatriz, que não sei o que. Um garotinho assim de rabinho de cavalo, um grande vendedor, né? E pro cara se chamar ladrão, você já deve imaginar que aquelas coisas não são dele, né? Não são. E os donos vêm pegar de volta. E ele discute com os donos, ele não só foge, como ele provoca. Ele é afrontoso, entendeu? Afrontoso é a melhor forma de resumir. Ele enfrenta todos eles, ele joga bosta de cavalo nos caras para conseguir escapar sem medo nenhum. E ele diz que ele não recebe ordens de ninguém. Quando falam para ele nunca mais roubar deles e sair daquela região, ele não aceita. Eu não vou resumir detalhadamente toda a perseguição, é uma coisa que é legal vocês assistirem. Mas o garotinho é pequeno, mas é arretado. Ele enfrentou e quase perdeu a vida por isso. Porque, novamente num rio, eles pegaram o menino e começaram a afogar ele no rio. Porque ele tinha enfrentado eles, ele podia ter fugido, podia ter se mandado dali. Mas ele não fez isso e os enfrentou até o final. E por isso eles decidiram que ia matar o garoto ali. Iam enrolar ele na palha, que era outra forma que os japoneses usavam para matar pessoas. Eu não vou dizer como é que eu sei disso. Para jogá-lo no rio para que ele eventualmente se afogasse. Nesse momento, eles percebem que tem alguém na ponte. Será que é o salvador desse garoto? Será que é o salvador do Dororo? Só que existe uma coisa muito estranha nessa pessoa na ponte. Ela não tem um rosto exatamente. Ela usa uma máscara que parece uma máscara de porcelana. E os seus olhos não têm expressão. A máscara está voltado para o horizonte e simplesmente isso. E o garoto percebe. Não, esse rapaz que parece um samurai, lá, cabelo num rabinho de cavalo, lá Kenshi Himura, ele não está olhando para nós, ele está olhando para o além. Então eles veem uma coisa assim de lama se aproximando no rio. Que não era uma coisa, já que você tá falando do período Sengoku e de demônios japoneses. Aquilo lá era um bicho ruim do caramba. O grumunhão, mochila de criança, levanta aquele treco lá e começa o caos. Ele começa a pegar os caras que estavam batendo na criança, a criança consegue escapar, mas depois a pega também. E nesse momento, o samurai desconhecido começa a agir. Só que ele é diferente. As espadas deles estão no braço. Ele não tem os braços caem, que também são peças, são próteses. E ele começa a lutar. Segue uma cena muito bem animada, muito bem feita, dele lutando com duas próteses de espada, a la Edward Elric, só que com os dois braços sendo espadas, por todo e cortando tudo. E o desfecho da luta eu também não vou contar para vocês, como é que ele derrotou aquele monstro, mas é lógico que ele derrotou, né? Porque a gente precisa seguir com o capítulo. Então, ele derrotou com uma hábil estratégia, voltou-se para a criança, que tinha sido a única que sobreviveu. Sim, esse anime é bem brutal, gente, bem brutal mesmo. Mas ele não disse nada, ele ficou em silêncio. E o garoto viu os braços, né? Que ele jogou os braços fora, as próteses de braço para usar as espadas. Reuniu elas e foi em direção a ele, agradecendo, né? Você salvou a minha vida, muito obrigada. Só que do nada, um outro relâmpago, é igual que aquele relâmpago que aconteceu 16 anos atrás. E nesse momento nós vemos o pai dele, aquele grande FDP, também notando o relâmpago e falando assim: isso aí vai dar uma mé. Depois que esse relâmpago some, o cara perde a máscara que está no rosto dele. E embaixo da máscara começa a nascer pele. Na frente da criança, ele vê um rosto de carne pura. E do nada, a pele começa a nascer e preencher todo o seu rosto. Porque ao matar um dos 48 demônios, ele recuperou a parte que o demônio tinha tirado de si. Ou seja, sua pele. Isso na frente do garotinho que ficou em choque, né? Não é uma segunda-feira fraca, isso daí é uma terça-feira tensa já. E o anime acaba com a mãe daquele garoto, aquela mãe que chorou que o menino tinha sido tirado de seus braços, recebendo um pássaro
do seu filho, do seu segundo filho, né? É um garotinho muito bonito, vou te dizer assim, né? Se o irmão dele tivesse carne, acho que também teria bonitão. Ele vem trazendo um pássaro pra mãe e tal, o garoto todo formado, bonitinho, sem nenhum problema. E a mãe percebe que aquele raio era igual ao do dia que o seu primeiro filho nasceu, e ela sente tristeza por aquele momento. Eu achei muito bonito isso. Ela realmente se importava com o garoto, ela realmente queria ter ficado com ele. Ele só tem um pai FDP, ele tem uma mãe da hora. E assim acaba a nossa história. O primeiro capítulo. O segundo vai sair no dia 14, né? Vai ser semanal a publicação, não sei ao certo quantos episódios vão ser, mas eu vou continuar acompanhando com vocês e fazendo a minha review. Mas aí eu gostaria que vocês me dessem a ideia. Vocês querem que eu faça como eu fiz esse capítulo, que eu faça um resumo do que aconteceu no episódio, dando a minha opinião? Eu fiz pequenos inserts de opinião, né, no meio. Ou que eu só diga a minha opinião de tudo, assim, eu achei o capítulo isso e aquilo. Se eu fizer assim, vai ser um vídeo bem mais curto, vai ser mais fácil, pra ser sincera. Mas eu não sei. Deixem a opinião de vocês nos comentários. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar Dororo, que vai ter vídeo agora toda semana sobre esse anime, pra ver as histórias do rapaz, que eu não falei o nome, que eu acho que no capítulo nem falo o nome, mas como já é um mangá antigo a gente tem, que é o Hyakimaru, que é alguma coisa numa tradução livre como monstrinho, Hyakimaru e Dororo, porque o garoto começa a viajar com ele. É meio que spoiler, que a gente vê, ele tá no encerramento, né? Ele tá no encerramento, ele vai continuar na história. Encerramento muito bonito também, por sinal. Então acompanhem aqui comigo. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir o link aqui embaixo da descrição dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Entre no grupo Teorizando com Itsuki, a página Teorizando com Itsuki, o site Teorizando com Itsuki. Fique por dentro de tudo que acontece. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.